Bom dia, minha gente! É o Manhã Viva no ar, chegando até a sua casa, chegando até você nesse dia de hoje. Nós estamos nessa estação do ano caracterizada como outono, né? Já tem uns dias aí que a gente saiu do verão, entrou no outono. E aí vai até o dia 20 de junho essa estação do ano. Então hoje a gente vai entender o que muda com a mudança de estação, a mudança de clima, o que acarreta, quais são as consequências dessa estação do ano, inclusive também que afeta a nossa saúde. Muita gente fica gripado porque dá uma esfriada. Em muitos lugares do Brasil, o outono, já se preparando para a chegada do inverno, caracteriza-se muito pela queda de temperatura, né? Dá uma esfriada aqui, pelo menos no sudeste do Brasil, a gente sente bastante essa diferença. Para conversar sobre isso, nós recebemos no programa de hoje a pneumologista Laís Nicoliello, que já está aqui na nossa sala de entrevista para conversar conosco. Também está conosco a Sinara Vaz Moreira, que é esteticista do Salão Belliforme, vai nos dar umas dicas de como cuidar da pele nessa época, a importância também, não no verão, mas também em todas as estações, inclusive no outono, como cuidar bem da pele, como não deixar a pele ressecada. A gente vai ter dicas práticas aqui também no programa, gente, do que é bom usar, do que você pode fazer em casa de maneira muito simples para que a sua saúde não seja tão prejudicada por causa da estação, por causa das temperaturas. E temos receita no programa de hoje, na nossa culinária já está aqui a Lindalva Arruda, que já esteve no Manhã Viva e está de volta conosco. Ela vai fazer hoje também uma receita que está dentro desse assunto, né? Algo que vem mesmo para esquentar, para animar a gente, para dar uma aquecida no nosso paladar, claro, mas também que favorece para a nossa saúde. Então ela vai nos dar dica de 2 caldos especiais. Depois ela vai falar para nós que caldo que é esse, né? Qual a receita de hoje. Então aguarda aí, tem culinária, você que está aí esperando. Pode participar também pelo Facebook do Manhã Vivo, mandar a sua pergunta, dizer se você pegou uma gripe agora já com essa queda de temperatura, como que você lida com os seus cuidados com a pele, com a alimentação, e se você tem realmente alguma doença, que a gente fala doenças típicas de inverno, de outono e inverno, né? Então a gente vai conversar agora, antes da nossa entrevistada já bater um papo conosco, a gente vai acompanhar um meteorologista lá de Brasília, que nos explicou um pouco o que acontece com a mudança de estação nessa época do ano. O outono é uma das 4 estações do ano. É caracterizada como a transição entre o verão e o inverno. A estação começa em 20 de março e vai até 20 de junho. Este meteorologista explica as características do outono. Na essência, o que a gente tem no Brasil em termos de clima? As chuvas na região sul continuam, mas elas são em menos volume, menos quantidade, portanto, não tem aqueles aguaceiros loucos e com trovoadas, não. E, eventualmente, na hora das passagens das frentes frias, vem atrás dessas frentes as massas de origem polar, que nessa época do ano recebe pouca energia do sol, portanto, vem bastante intensa, fazendo com que as temperaturas caiam acentuadamente na região sul, às vezes na região sudeste e, por vezes, também na região centro-oeste e na parte sul da região norte. O outono é uma estação que apresenta características particulares. Em algumas regiões do país, o tempo pode ficar mais chuvoso. Já em outras, o clima fica mais seco. É nesta época do ano que as árvores trocam suas folhas. A maior parte das plantas perde realmente folhas, tá certo? E algumas frutas se beneficiam com a temperatura fria. Tem algumas características que se favorecem em função disso. Então, dependendo da região e dependendo da intensidade de mudanças de temperatura, alguns frutos, algumas culturas se dão muito bem. Luiz Cavalcante, do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, afirma que essa estação é favorável para a plantação em algumas regiões do país. Particularmente a região sul, que tem a característica de clima um pouco temperado, portanto, para maçã, para pera, então a produção dessas cultivares melhora, tá certo? O trigo. Quer dizer, tem algumas culturas que realmente se dá bem com temperaturas baixas. Portanto, é um período de iniciar o plantio e, em outras culturas, o período exatamente da colheita. Ele ainda explica que podemos perceber algumas mudanças climáticas. A região centro-oeste e grande parte da região
amazônica, as chuvas se tornam muito escassas, chove muito raramente e, portanto, com vegetação seca, e é nesse período que começam os incêndios florestais, tá? A região Nordeste, o interior, quando não chove até essa data, a partir de agora é que não vai chover mesmo. Então, as chuvas na região Nordeste se concentram mais no litoral, principalmente no litoral leste, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia. Interessante a gente ver, né, que acontece realmente toda uma mudança climática para que, consequentemente, venha também influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia. Graças a Deus que neste ano ele trouxe a questão das chuvas no Nordeste. Esse ano, graças a Deus, choveu bastante no Nordeste. Eu sou do sertão de Pernambuco, e graças a Deus o povo está lá feliz, né? Com tudo verde, com muita comida boa de milho. Então, esse foi um ano bom de chuva, um ano bom de fartura. As pessoas já estão colhendo os frutos disso. Aqui no Sudeste a gente sente mais a diferença das estações, principalmente essa queda de temperatura, né? Como eu disse, muita gente pega gripe, e hoje os noticiários nos trazem informações que até doenças mais graves, como a H1N1, e está aqui conosco, né, como eu já apresentei no início do programa, a doutora Laís Nicoliello, que é pneumologista. E a gente queria saber, doutora Laís, por que nessa época do ano as doenças se proliferam. Não saiu, não. Proliferam mais. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Essa época do ano, ela chama atenção principalmente por essa mudança da temperatura. O outono, ele tem a característica de ser uma estação muito mais de doenças respiratórias do que até mesmo o inverno, porque justamente essa mudança do calor e a temperatura que começa a esfriar é que vai levar às doenças respiratórias principalmente. Nossa, então existe essa ligação realmente direta, né? Caiu a temperatura por causa... Então, não no inverno, que é mais frio, mas agora que é essa transição do quente para o frio, então as doenças... Por que esse ano no Brasil a gente tem um número tão grande de pessoas, não só com gripe comum, mas com, por exemplo, H1N1? Isso. Resfriado comum é diferente de gripe, né? O resfriado comum é a coriza nasal, hialina, uma febre baixa. A gripe ela é caracterizada por um comprometimento maior do estado geral, febre mais alta. E dentro das gripes a gente tem inclusive H1N1. Todo ano a gente faz uma retrospectiva dos vírus que circularam no ano anterior. E aí a gente vê como é que isso vai se refletir no ano seguinte, né? Esse ano ele foi caracterizado pela volta do H1N1. Não é igual àquela epidemia que a gente teve antes, mas realmente o H1N1 ele voltou, né, a circular, com certeza. Isso é sazonal. Esse ano a gente tem um aumento do H1N1. Não significa que ano que vem a gente vai ter isso de novo, mas é sazonalidade mesmo. Quais são as outras doenças que nessa época do outono ela cresce, aumenta o número de casos? Sim, as crianças elas são sempre mais prejudicadas, né? Principalmente porque elas são mais susceptíveis a doenças, elas ficam em contato com outras crianças na escola. Então, a gente tem o agravamento de doenças como asma, rinite, às vezes a conjuntivite alérgica. Os pacientes que já têm alguma comorbidade, por exemplo, os tabagistas, os depiocíticos, eles tendem a ter sintomas de mais gravidade, né? Os resfriados deles são mais graves do que os resfriados de pessoas não doentes, né? E, assim, de modo geral, como se prevenir dessas doenças nessa época? Tantas pessoas que têm uma tendência, né, uma predisposição maior, mas também aquelas que não têm uma saúde boa, mas que também estão suscetíveis a isso. Sim, a primeira medida é a vacinação. A vacinação é feita pelo Ministério da Saúde, nos postos de saúde. Existem algumas redes particulares que também fornecem a vacina, então a primeira medida é a vacinação. A segunda delas é importante. Quais são as vacinas disponíveis para essa época, especificamente para que não se contraia essas doenças típicas do outono? A vacina da gripe, que é aquela tetravalente ou a trivalente. As duas têm a mesma eficácia. Uma protege contra 3 vírus, a outra contra 4. A do Ministério da Saúde é a trivalente. Se as pessoas puderem tomar a tetra, ótimo. Se não, a trivalente também tem uma boa cobertura. Além da vacinação, uma medida extremamente fundamental para todos é a lavagem das mãos. Com água e sabão, toda hora, assim possível, é importante. E, por fim, hidratar bastante. A alimentação também influencia, doutora Laís? Sim.
tomar bastante líquido. Não existe remédio que mate o vírus, né? Agora a gente pode tomar bastante líquido para poder eliminar o vírus. Então, bastante fruta, verdura, alimentação adequada e hidratação. Isso no caso da pessoa já está com gripe, mas Sim. no caso da pessoa não pega gripe, ela tem uma alimentação legal, tipo assim, isso dá uma imunidade para que a pessoa seja mais forte, mais prevenida A mesmo. alimentação balanceada e adequada é fundamental na manutenção da saúde. A criança, o adulto que mantém uma alimentação adequada, com certeza ela tem um passo à frente daqueles que não têm alimentação adequada contra a gripe. E a questão da temperatura dos alimentos, por exemplo, hoje aqui no programa a gente vai ter caldo, né, como sugestão. Ajuda um caldo, uma coisa mais quente, além de líquido ainda numa temperatura, né, mais forte, isso também contribui? Ajuda muito. Esses alimentos que eles são mais quentinhos nessa época do outono, eles ajudam ao organismo a encontrar o seu lugar, né, digamos assim, são os termogênicos. Em relação a H1N1, né, que assusta um pouco, a gente vê tanto no noticiário, nossa, é grave, né? A gente acha que uma gripe é uma coisa simples, mas é uma doença que pode levar até a morte. Sim. E aí, quais são os riscos dessa H1N1, mas também quais são os cuidados que nós devemos ter, como evitar que a gente possa também ser afetado por esse vírus? A principal medida é, além da vacinação, a lavagem das mãos. Isso é fundamental. O vírus ele fica circulando e ele é transmitido por perdigotos, né? Principalmente, então, quando a gente põe a mão nos lugares ou a gente conversa, então é fundamental a lavagem das mãos. Sinais de gravidade, febre, cansaço, tem que procurar o pronto atendimento. Bom demais, a doutora Laís já trouxe bastante informação, daqui a pouco a gente volta e vai ter mais informações sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, principalmente contra as doenças típicas dessa época do outono, né? Dessa época já chegando no inverno também, mudança de temperatura, como que a gente lida com tudo isso. Quero já, antes da gente ir para o intervalo, deixar a dica aqui dos produtos de evangelização da Canção Nova. Nós temos aqui, já aqui no centro, o livro do Monsenhor Jonas Abib, Valei-me São José. Dia de São José é em março, mas em maio a gente também celebra uma data de São José, que foi o dia 1º, o dia de São José operário. Esse São José que remete ao trabalhador, ao homem que precisa realmente assumir a sua responsabilidade, o homem que se caracteriza muito assim, né, como provedor, como aquele que conduz mesmo a casa de todas as formas. Mas nesse livro o Padre Jonas vai trazendo uma riqueza de quem que é São José, claro, como modelo de um homem de Deus, mas também para nós mulheres tem uma riqueza de conteúdo aí, de espiritualidade nesse livro. Monsenhor Jonas Abib, então, Valei-me São José, é a dica de hoje do programa Manhã Viva para você que nos acompanha. São mais de 20 lojas Canção Nova espalhadas pelo Brasil, espalhadas por aí. São mais de 20 lojas, além da loja virtual, para qualquer lugar, onde quer que você esteja, loja.cançãonova.com, o nosso endereço, você pode adquirir esse e muitos outros produtos de evangelização, muitos livros, camisetas, CDs, DVDs, é uma infinidade de produtos. Antes da gente ir para o intervalo, eu ainda quero mostrar aqui uma campanha que a Canção Nova está promovendo esse mês, gente, especialmente para as mães. Esse mês das mães, mês de Nossa Senhora. Você que já é sócio Canção Nova, você que já recebe a revista Canção Nova todos os meses na sua casa, com esse conteúdo de evangelização preparado exclusivamente para você que nos ajuda, para você que é comprometido com essa obra. Então, dentro da revista vem o boleto, certo? Quem recebe a revista sabe. O boleto desse mês, além do boleto normal que você já paga, vem um boleto extra, que é o boleto de uma doação especial que está com o tema da mãe. E se você paga esse boleto extra do Dia das Mães, você pode receber na sua casa essa ermida da Mãe Rainha, bem bonitinha, para você colocar aí no seu oratório. Tem uma medalhinha também da Mãe Rainha aqui, a ermida igualzinha que tem na Canção Nova, onde se reza o texto. E além disso, você pode baixar 10 produtos de evangelização digital. Então é Mãe, Amor Sem Igual. Você pode fazer a sua doação por esse boleto ou acessar o site também, amorsemigual.cançãonova.com, e fazer a sua doação, se cadastrar também, fazer a primeira vez, caso você não seja sócio ainda, não tenha esse boleto já à sua disposição, tá bom?
Então, é uma forma de você ajudar a Canção Nova, evangelizar e chegar aos 100% para que essa televisão continue, para que essa obra não pare. A gente estende as nossas mãos, a gente conta com você. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, Manhã Viva de hoje, falando sobre essa estação do ano que a gente vive, que é o outono, queda de temperatura, o que isso influencia na nossa vida. Agora a gente vai acompanhar aqui um GC Arte, algumas dicas dos principais sintomas de doenças nessa época do ano. Sintomas das doenças de outono: febre alta, tosse, olhos avermelhados, coceira na região do nariz, congestão nasal, coriza, dores no corpo e fraqueza. Tá aí, então, alguns sintomas que as pessoas vivem, né? Que realmente aparecem nessa época, doutora Laís. E podem ser confundidos esses sintomas. Se a pessoa tá, por exemplo, hoje a gente teve também aí uma epidemia de chikungunya, de zika, todas essas doenças, da dengue também, que afetaram tanto e estão afetando ainda muitos brasileiros em muitos lugares. Como diferenciar e identificar o que é o quê? É um trabalho difícil. O que acontece? Na dengue, a gente tem como principais características febre e dor no corpo, né? São as duas principais características da dengue, chikungunya e da zika. No resfriado comum ou na gripe, a gente já tem sintomas como tosse, coriza nasal, espirros, coceira nos olhos. Isso é mais comum do resfriado comum ou da gripe, mas que também podem vir a acontecer na dengue. Na dúvida, é sempre fundamental a procura num pronto atendimento ou do seu médico de confiança para ele poder fazer essa avaliação. Muitas vezes é difícil essa diferenciação, mas à medida que o quadro vai evoluindo, as coisas vão se esclarecendo mais, tanto para o paciente quanto para o médico. Mas aí a pessoa que, por exemplo, identificou algumas dessas características já, coriza e tal, qual é o primeiro passo? Deve procurar um médico já? Ou pode se cuidar em casa? Pode se cuidar em casa. A procura no médico vai ser em sinais de gravidade, como falta de ar, aperto no peito, manchas no corpo, ou então se ele estiver mantendo febre após 72 horas. Esse paciente tem que procurar o pronto atendimento ou o seu médico de confiança nessas condições. Antes disso, ele pode ficar em casa, se ele não tiver sinais de gravidade, hidratando. Sim. Eu, por exemplo, assim, se eu fico gripadinha, assim, né, pô, graças a Deus eu não sou muito de ficar doente, demoro, mas se eu fico gripada, a primeira coisa que eu tomo, doutora, é um chazinho de alho com limão. Isso é indicado? Pode fazer? Pode. Esse se vai fazer básico? bem, eu não te garanto. Mas mal não vai fazer. Mas pra mim funciona. Eu acho que eu aprendi que o alho é anti-inflamatório, que o limão, né? Eu tomo chá de alho com limão e um melzinho ajuda demais. Tipo assim, uma gripe simples, isso que você tá falando, né? Antes de... O importante é hidratar, né? Se for com chá, com alho ou com água, mas hidratando é importante. Eu acho que essa questão psicológica também influencia, muito. Né? A gente tem muitos costumes, né, no Brasil, e aí cada pessoa tem sua receitinha e pior que dá certo, ou melhor. Bom que o negócio funciona. Doutora Laís, eu queria que a senhora mostrasse aqui, a gente tem alguns adereços aqui, né, algumas opções para amenizar um pouco esse tempo seco. Joia. Seco também, mas também frio. Engraçado, porque quando fica frio, fica seco, né? Era pra ficar úmido, porque o frio caracteriza com água também, assim, mas acaba ficando muito seco. E algumas coisas podem ajudar, né? Podem. Aqui a gente tem um balde com água, essa taça também com água, essa toalha úmida, tá bem molhadinha aqui, viu, gente? Se vocês conseguem ver. E ainda esse umedecedor, né, que pode também contribuir, favorece? Isso. As medidas caseiras que a gente pode fazer são realmente colocar uma bacia com água no quarto ou às vezes uma toalha molhada na cabeceira da cama, isso ajuda demais. E o umidificador. Essas são
a toalha com água e a bacia, elas são ótimas, podem ficar a noite toda. Já o umidificador de ambiente, ele é interessante até que a gente consiga dormir. Não é interessante deixar ele a noite toda ligado, porque senão ele pode dar mofo, às vezes debaixo do colchão, às vezes em cantinho de parede. E aí isso vai dificultar ainda mais, fazer coçar nariz, piorar às vezes sintomas de rinite. Então não é só ingerir, também ingerir muita água, muito líquido, tá hidratado, como a senhora falou. Sim. Mas essas coisas, então, isso aqui não é mito, não. Não, isso ajuda mesmo. Não é mania, não é. Então, isso aqui é real, sim, contribui. O nariz, ele vai fazer a função de umidificar, né, e deixar mais tranquilo. E aí, quando a gente tem a bacia, ou a toalha, ou o climatizador, isso ajuda demais, tá? Lembrando que... O climatizador, então, é só por um tempo. Por um período, Deixa sim. um pouco ligado para dar uma refrescada. Isso, para deixar o ambiente umidificado. Mas a gente não pode deixar ele ligado a noite toda, porque eu fico com medo, por exemplo, de umidificar demais e aí a gente começa a ter mofo, que prejudica as doenças respiratórias. O mais importante de todos é a lavagem do nariz com soro fisiológico. Ah, ele tá aqui, né? Eu nem tinha esquecido. Tão pequenininho aqui no meio desse balde. Isso. Então, o soro fisiológico também está aqui e também uma dica ótima para... Ou a gente faz com aqueles que já são comercializados, que são soros fisiológicos de alta pressão, ou a gente pode colocar numa seringa com 1 ml e lavar o nariz toda hora. O importante é a pressão que o soro faz para empurrar mesmo essa secreção e a gente deglutir. Geralmente eu faço de propósito também, já pensando nisso, eu tomo banho à noite, por exemplo, aí a toalha fica um pouco úmida, né? A toalha que você enxuga mesmo o corpo, e aí eu já coloco na cabeceira da cama, nessa ideia de deixar a toalha úmida ali perto. Isso pode ser, porque é bem prático. É ótimo. A toalha em cima da cabeceira, ela ajuda demais, porque ela umidifica e à medida que o tempo vai passando, ela vai secando e vai deixando o ambiente ali úmido. Joia, gente. Então tá aí essas dicas práticas que contribuem muito nessa época. Tomar bastante água, ter essa toalha úmida ali no quarto à noite para favorecer, amenizar. A bacia de água também super fundamental indicada. e super simples, né? Super simples, não dá trabalho nenhum. Todo mundo tem em casa uma bacia, todo mundo tem água, graças a Deus, porque assim não falta, né? Então, muito obrigada, viu, doutora Laís, pelas dicas. Ela continua conosco ainda no programa para nos esclarecer mais. Eu queria mostrar aqui agora a nossa esteticista que veio nos dar dicas de como cuidar da pele, que também é importante. Sim, né, muito. Laís? Em tudo a gente precisa cuidar, gente. Então é o que a gente ingere, é o que a gente coloca fora, mas também a nossa pele precisa de cuidados especiais nessa época. Bem-vinda, viu, Sinara? Obrigada. Alegria recebê-la. Essa modelo já esteve aqui no programa Manhã Viva, né? Da outra vez para fazer maquiagem, né? No programa que a gente fez especial para as noivas. Inclusive está disponível aí no YouTube. Está disponível no Facebook do Manhã Viva também. Quem perdeu, dicas para as noivinhas aí que estão se preparando para casar, como eu. Nessa época a gente está se preparando aí. Então, teve um programa especial e ela veio ser a modelo da maquiagem. Agora ela está aqui para dicas de pele. Como foi falado anteriormente, essa época do ano tem muita mudança, assim, mudança alimentar. A questão o banho passa a ser um pouco mais quente, né? As pessoas tendem a ingerir menos água. Acaba que automaticamente isso influencia diretamente na pele. Então aqui o que eu fiz? Eu passei um demaquilante que limpou, que tirou um pouco a maquiagem. Independente da pele seca ou da pele oleosa? Tem que hidratar. O que tem que observar bem é o princípio ativo do produto para ser um produto específico para a pele. A pele oleosa, ela deve ser hidratada. Só que as pessoas, às vezes, é bom procurar um dermatologista para indicar o produto específico, né? O produto certo. Então aí você passou o que? O demaquilante, tirei a impureza, a questão da maquiagem. Depois eu usei um sabonete com ácido glicólico. O que o sabonete fez com ácido? Ele limpou bastante, deixou a pele, estou deixando a pele preparada agora para receber a máscara. Eu vou passar uma máscara. Essa máscara ela é uma máscara de argila dourada. E essa máscara hidratante é revitalizante, hidratante. Né? Eu vou deixar agir aqui só um minutinho, mas pode deixar agindo em casa 15 minutos por aí. Vai hidratar e revitalizar a pele. Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. E aí o que acontece? Depois vai ficar agindo um pouquinho. Mas essa máscara não é um produto caseiro, é um produto Não, é um produto comercializado, isso. E aí o que acontece? A pessoa tem que ter o hábito de hidratar a pele
Porque, igual eu estava falando, nessa época a pele fica muito mais seca por essas questões. A questão alimentar, a questão do banho, menos água, sai, então venta, resseca bastante a pele. Então tem que hidratar ainda mais a pele. Nessa época também é muito procurado a questão dos tratamentos. A questão de melasma, que é a mancha hormonal. Como escolher a máscara certa para hidratar o rosto? O rosto, olhando o princípio ativo. A pele oleosa, ela tem que evitar produtos que contêm óleo. A pele seca, igual a questão do ácido. Nessa época, então, usa muito ácido. As pessoas fazem peeling, então tem que tomar muito cuidado, porque o ácido, ele pode ressecar a pele. Tem que tomar muito cuidado, tem que procurar o dermatologista, usar o tratamento certo, né, o produto certo. Eu vou retirar a máscara, o que eu vou fazer? Agora você já vai retirar. Quanto tempo que precisa ficar? 15, 20 minutos, tá? Okay. Isso aqui vai demorar. Uma vez por dia? Olha, esse que eu tô fazendo aqui não pode ser uma vez por dia. Não, tem que ser mais ou menos umas 3 vezes na semana. Entendi. Entendeu? Não pode ser sempre, porque, então. Não pode ser sempre. Agora existe o cuidado diário. Você tá tirando diário. só com a buchinha molhada e com água normal. Com água normal. Agora existe o cuidado diário, né? Que é o sabonete, o filtro solar, isso que eu vou falar aqui agora, que na verdade tem que usar filtro solar todos os dias, se possível. O filtro solar e o sabonete para limpar o rosto é o básico que todo mundo tem que fazer todos os dias. Sabonete, né? Específico para a pele. A pele acneica tem que tomar muito cuidado com o sabonete. Que tipo de sabonete? Porque senão acaba que faz o efeito contrário, né? O filtro solar que tem que ser usado todos os dias e, se possível, repor durante o dia. Né? Esse é um lenço umedecido? Um lencinho não umedecido, não, um lencinho comum. Agora eu vou passar o filtro solar. Eu vou usar, primeiro eu vou tirar esse, fica mais fácil. Eu vou usar um filtro solar que tem tonalizante por causa do melasma dela, tá? Então, isso aí é então o protetor solar? Solar, que tem cor. É porque tem a opção daquele que a gente fala base, né? Isso, com base, isso. Base, e tem normal. filtro que tem cor, que ele tem o toque seco, ele não deixa a pele oleosa. Porque você já tá com o filtro solar uma leve maquiagem, isso. né? E tem muito filtro solar em maquiagem hoje, né? Em pó, no também. mercado, né? E tudo. A Sinara, esteticista, Sinara Vasco, que está conosco aqui, é do Salão Beliforme. Então, aqui em Belo Horizonte, Salão Beliforme, no Facebook também, beliforme.estética, a equipe de vocês. E a Elaine, modelo, também é de lá ou é só parceira de vocês? É de lá. Ah, sim. Nós estamos na região da Pampulha, né? Aqui perto de nós. Isso. Estamos agora em novo endereço também, tá? Só conferir no site. Então, depois de limpar o rosto, passar essa máscara hidratante que não é todos os dias que se usa, só o protetor solar agora, que é o básico de todos os dias que todo mundo deve usar. Independente da pele, independente do tom da pele. Tem que usar filtro solar. Esse aqui, ele é seco, então ele demora um pouco mais a espalhar, sabe? Mas o resultado dele é ótimo. E o mercado hoje tem muitos tipos de produto. É só ficar atenta mesmo a hora que a pessoa for comprar um produto, ficar atenta ao princípio ativo para comprar o produto correto, né? Porque existe uma queixa principal das pessoas: eu não quero hidratar minha pele porque fica oleosa. É porque não está usando o produto correto. Olha só. Entendeu? Todo mundo pode hidratar a pele, tanto as pessoas que têm pele oleosa como pele seca. Todo mundo deve usar hidratante. E essa questão do filtro solar, que não pode esquecer que em qualquer época do ano tem que usar o filtro solar, todos os dias. Doutora Laís, os cuidados com a pele, embora a senhora não seja dermatologista, mas acredito que também cuida do rosto, porque sua pele está bem bonitinha. Muito obrigada. Bem tratada. Também é muito importante, né? E a questão da nossa alimentação reflete também na qualidade, na beleza do nosso rosto. Uma das doenças que a gente tem piora também nessa época do ano, por causa do frio, do ressecamento, do vento, é a dermatite. Principalmente crianças e idosos. Então a hidratação da pele também é fundamental. Então tá tudo interligado, viu, gente? A gente cuida do rosto, mas a gente cuida também da alimentação, a gente tem que estar hidratado e tem que cuidar também do ambiente, como essas dicas práticas que a gente mostrou aqui no programa, que você pode fazer na sua casa todos os dias. Quero agradecer a participação de vocês. Obrigada, Sinara, pelas dicas. Obrigada, Elaine, também pela presença. Você dê sua beleza também pra gente exibir aqui no Manhã Viva. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com a nossa receita, gente. Olha só, ela já está ali esperando para fazer o nosso caldo de hoje. Até já.
Estamos de volta, Manhã Viva de hoje, falando sobre essa estação do ano que é o outono e também o que ela acarreta, afeta na nossa vida. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre as doenças que nos afetam nessa época, que também influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia. A mais de 600 metros de altitude, a cidadezinha do Vale Histórico, no interior de São Paulo, é ambiente agradável para apreciar o clima. Veridiana nasceu e foi criada ao pé da serra. Já se acostumou com tudo por aqui, menos com o frio. Começa a baixar a temperatura, eu sinto bastante o nariz escorrer, começa a espirrar, aí arde os olhos, a garganta fica bem afanhada. As doenças respiratórias são comuns quando as temperaturas estão mais baixas. A relação com a piora da saúde está na queda da imunidade. No interior do nariz, nas células dos seios da face, no pulmão, ou seja, toda a nossa árvore respiratória, existe um mecanismo de defesa, aqui, de limpeza dessa região para a gente não ser acometido por infecções. O tempo frio, e principalmente esse tempo mais seco, ele prejudica o funcionamento dessa parte de defesa. Consequentemente, acaba que a gente tem uma facilidade maior para ter infecções respiratórias, principalmente. O tempo frio e seco também é uma época de muito incômodo para a Lívia. Para lidar com as crises de asma, rinite e sinusite, esses medicamentos aqui e o inalador sempre estão com ela em todo lugar que ela vá. Mesmo assim, quando o tempo muda e a temperatura cai, não tem jeito, né? O que acaba acontecendo, Lívia? As crises acabam piorando, eu fico com muito mais falta de ar e aí só indo para o hospital mesmo. A asma representa a 4ª maior causa de internações no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas acima de 18 anos têm a doença. Como se trata de um mal sem cura, algumas medidas amenizam o problema. A minha mãe procura deixar a casa bem aberta para poder ventilar mais o ar e eu acabei também tomando mais cuidado com a alimentação, porque eu fui descobrir que alguns alimentos me prejudicavam. Além disso, tentar sempre se proteger, ficar agasalhado, né? Fazer uma limpeza nas roupas, principalmente nas roupas de frio que fazem tempo que estão no armário, né? Pode até estar frio, mas quando o solzinho aparece, tudo fica bem. Acordo, troco de roupa, saio um pouquinho na rua, espero o solzinho bem esquentar para eu poder melhorar, porque senão não adianta. Aí o exemplo de quem sofre realmente com as doenças dessa época, né, doutora Laís? Importante isso que ele falou de lavar sempre o nariz. Nessa época do ano, trocar a roupa que está lá em cima, colocar primeiro no sol antes de vestir. Muito importante. Esses cuidados externos, né, com a casa também. Sim. A limpeza do ambiente, se está seco, se está tudo organizadinho, favorece. Muito. E agora sim, a Lindalva vai fazer para nós o nosso caldo, a receita de hoje aqui no programa, que vai ser o caldo de quê? Caldo de feijão e caldo de mandioca. Então são duas opções de caldos para você mandioca se esquentar aí nos dias mais frios. Caldo de feijão, super fácil, porque todo mundo faz feijão em casa na hora do almoço e de repente sobrinha pra dá para reaproveitar. Isso. Ótimo. E de mandioca, que é uma delícia, né? Eu sou suspeita. Eu chamo de macaxeira, né? Eu sou nordestina, então caldo de macaxeira. Mas aí tá valendo. De mandioca, de macaxeira, o que importa é fazer o caldo gostoso. Qual que você vai nos ensinar primeiro? Primeiro fazer o de feijão, né? Que é mais rapidinho. Eu vou estar fritando. O que é que a pessoa precisa? Precisa do feijão cozidinho, né? Um pouco mais de caldo. Eu gosto de bater com cebola crua. E depois eu vou refogar com alho. Então precisa do feijão já pronto, feijão que você pode feijão cozido, pode ser um feijão que sobrou, ou você pode cozinhar o feijão, temperar. Certo. E depois a cebola. Bate com cebola. Bate no liquidificador. Bate no liquidificador. O feijão, a cebola, só isso? Só. Ótimo. Então, perfeito. Pode Vamos fazer, lá. Então, primeiro, gente, agora a dica do caldo de feijão. Você pode reaproveitar aquele feijão que sobra do almoço e à noite fazer um caldo. Pode adicionar água. Água também. Né? Porque esse quantidade feijão aí de cebola tem o quê? Uma cebola? Tem 2 cebolas. Duas cebolas. Mais ou menos uns 300 ml de água. Um copo de água aí. Aí tem vai de acordo com o que precisar. O que vou você vendo vai aqui usar de acordo com o que eu vou bater. Isso. Vamos olhar mais ou menos então, ó.
Mais ou menos o dobro de feijão do que você usou de água. O feijãozinho já veio pronto, Lindalva caprichou no tempero. Temperado. Enquanto a Lindalva vai batendo aqui no liquidificador, eu vou olhar aqui quem que tá mandando mensagem pelo Facebook, quais são as participações que nós temos. Aí vai acrescentando a água aí de acordo com o que... Água pra... Legal. E aí é de olho, você vai vendo quanto que mistura. Olha, Lindalva, eu coloquei uma foto sua aqui, o povo mandando mensagem, viu? A Karina Lima comentou aqui sua foto. Edjane, Márcia. Tentar abrir aqui as mensagens. Olha só, quero ler uma das participações aqui. A Luciane Cristine Nascimento, ela diz: bom dia, que maravilha de programa, muito bom o assunto de hoje, dicas fundamentais e essa receita do caldo, que delícia. Obrigada, só poderia ser na Canção Nova, no Manhã Viva. Um abraço para você, Luciane. Bem cheio, né, aí o liquidificador. Bem cheio, porque rende muito, né? A gente não tem assim muita... Quantas pessoas, mais ou menos, a medida desse que você está fazendo? Eu acho que umas 8 a 10 pessoas são servidas, sim, né? Tá ligado aqui? Tá. Eu vou acrescentar um pouco de alho, tá? Então, depois de batido, acrescenta alho na panela. Esse alho tem sal já ou não? Não, ele tá batido só com óleo. Óleo de cozinha mesmo. Ó, rapidinho. Cheiroso, né, gente? O alho assim, ó. Um fogãozinho fritando. Aí você já acrescenta, então, a mistura. Sim. Olha, achei que a panela tava pequena, mas deu certinho. Deu certinho, só conta. Aí deixa ferver quanto tempo aí? Aí vai deixar cozinhar um pouco, né? Vai cozinhar a cebola, pegar um gostinho, vou acrescentar o sal a gosto, né? À medida que vai vendo, ver se precisa mais de sal. Então esse aí tá pronto? Esse tá pronto. Depois no final você só vai incrementar com a cebolinha. Eu gosto de usar um queijo coalho picadinho, jogar por cima delícia, também. Quando ele tá pronto, né? Quando ele tá pronto. Gostoso. Agora nós vamos fazer de mandioca. mandioca. Fazer outro? Sim. Passar uma água no liquidificador rapidinho. O de mandioca, a pessoa vai precisar de quê? Vai precisar... Eu gosto de fazer com um pouco mandioca com carne, que tem uns pedaços de carne. Essa mandioca também está sendo reaproveitada, vamos dizer, a pessoa fez... Aqui foi o quê? Uma vaca atolada que foi feita, sobrou. Sim. Ai, vaca atolada, mandioca com carne, gente. Faz um caldo, né? Aproveita para fazer um caldo. Aqui a gente vai usar bacon e alho, também um pouco mais de alho, linguiça. E por último a gente vai colocar salsinha, cebolinha, né? De acordo com... Cheiroso. Isso. Saudade de coentro eu tava, hein, gente? Cheguei aqui e perguntei logo, Lindalva, tem coentro aqui, né? Porque eu tô sentindo cheirinho. Vou passar uma água. Diferente, mais forte. E ela trouxe tudo aqui para incrementar no final para servir, gente. É um torresminho, a cara de Minas Gerais, né? Cara do Brasil também. Então, um torresminho tão gostoso. Ela trouxe também ali a... Como que a gente chama, gente? Ai, esqueci. A torradinha. A torrada e mais a cebolinha, o coentro, a salsinha para decorar também o caldo na hora de servir, né? Que a gente fica com mais gosto, mais vontade. Aqui também a gente vai usar água porque a mandioca ela vai ficando muito... Vai engrossando, então a gente vai acrescentando água para ajudar. Para ajudar a bater. Lindalva Arruda, gente, ela é do restaurante e lanchonete do Ceará. Então, restaurante e lanchonete do Ceará em Belo Horizonte. Quem é de Minas, quem é de BH e região, restaurante do Ceará é o ponto de trabalho da Lindalva, não é isso, Lindalva? É isso aí. Telefone 3292-7023.
Aí você só tá batendo a mandioca com água. Acrescenta mais. É tudo de olho, né, Lindal? Você vai vendo a quantidade, se precisa de mais água ou não. Isso, precisa de mais, vai acrescentando. Gente, tem um convidado especial aqui também, viu? Tem. É o Gabriel, filho da Lindalva, que veio junto e tá ali nos bastidores, mas eu quero mostrar. Vem aqui, Gabriel, pra quem tá em casa também te ver. Um garoto lindo, gente. Olha só que bonito. Tem que mostrar essa beleza na televisão. O Brasil todinho vê aqui, ó, gente, que menino bonito. Filho da Lindalva, que veio junto acompanhando a mamãe aqui para participar do Manhã Viva. Deus abençoe, viu, guerreiro? Pode ficar aqui com a gente, olhando a mamãe fazer de perto. Acredito que você deve olhar sempre, né? Tá sempre ali junto. Aí você tá fazendo uma quantidade maior agora? Isso. Então esse aqui já veio pra panela. Uhum. Já bateu, a mandioca batida com a água. Isso. Vou pegar mais água. O que mais? Os outros ingredientes, o bacon, a calabresa, você usa que horas? Era pra ter fritado antes. Ah, tinha que ter fritado aqui antes de jogar o caldo. Antes, é. Entendi. Mas a gente pode jogar um pouco aqui, vai dar uma cozidinha, então não tem problema não. Ah, você vai acrescentar aí? Então. Isso. Bate. Preparando caldo no Manhã Viva hoje. Dica pra você. Você faz esse caldo lá no restaurante? Não. Lá porque a gente não abre à noite, o pessoal procura caldo, mas é à noite, né? Entendi. Então, lá é só hora do almoço. É só refeição mesmo e lanche. Que ótimo. Gente, aproveitar a presença do Gabriel aqui também do meu lado. Ele já tá aqui com esse moletom do Bem da Hora, ó. Esse casaco que o Gabriel tá usando é produto de evangelização da Canção Nova. Você também pode vestir a camisa e usar. Esse é do Bem da Hora ou não? É do Bem da Hora. É, né? Ah, tá. Porque eu vi aqui um negócio bem bacaninha. Porque vai que não é, foi coincidência demais, né? Mas é do Bem da Hora, sim. Então, também na nossa loja tem esse casaco. E aqui, ó, aproveitando a oportunidade que ele tá aqui do meu lado, a revista Kids. Então, as crianças também podem receber uma revista especial com conteúdo exclusivo de evangelização para o público infantil. Então, a Canção Nova prepara essa revista Canção Nova Kids todos os meses para as suas crianças, os seus sobrinhos, afilhados, filhos, vizinhos, a criança que você conhece, que você quer já desde cedo investir, né, na evangelização dessa criança. Tem que começar cedo, né, gente? Porque essa sementinha que é plantada ali, quando a gente ainda é pequeno, que vai sendo cultivada ou até despertada depois, porque algo já foi semeado antes. Então, revista Canção Nova Kids, você pode associar os seus pequenos, tem que ser um adulto para fazer o cadastro da criança, né? Se responsabilizar também por essa doação, também a quantia que você quiser doar, faz o cadastro, recebe a revista e mês a mês você contribui com a Canção Nova, recebendo esse conteúdo de evangelização colorido, divertido. Tem muitas historinhas legais, gente, tem parte aqui para pintura, tem quebra-cabeça, é uma revista bem pedagógica também, que auxilia também no aprendizado das crianças, desenvolvimento, incentiva aí. E o nosso caldo tá ficando pronto. Agora sim, você tá fritando a calabresa. Fritando a calabresa. O caldo de feijão já tá no ponto? Já. Ótimo. Já dá pra fritar. E o de mandioca tá sendo preparado aqui, esquentando. Então a dica de hoje, gente, é esse caldo à noite, se na sua cidade faz frio. Tem cidades que são mais frias do que outras, né? Então à noite aquela quedinha de temperatura, toma um caldinho, prepara essa comidinha bacana em casa. O João Gabriel, ele é sócio Kids. É sócio Kids? Olha que legal. Dois irmãos, tá? Que
bacana. Então essas kids, eu falei sem nem saber, tá vendo? Tudo a ver. Usando produto de evangelização da Canção Nova, essas kids, então evangeliza conosco, né, Gabriel? Essa calabresa frita você vai adicionar no caldo de mandioca? Não, eu vou colocar em cima do caldo de feijão, na verdade. Como não tem queijo, a gente vai pôr em cima do caldo de feijão. Pode pôr no de mandioca também. Mas ela também. É só para incrementar mesmo. É só para incrementar. Dar uma decorada e um saborzinho melhor. Porque no de mandioca eu gosto de fritar primeiro o bacon, que eu esqueci, aí depois a gente põe o caldo. Faz normal. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe lá no Ceará. Manda aí, ó, fica à vontade. A última vez que ela me viu aqui, ela viu o vídeo, ficou muito emocionada. Tem mais de um ano que eu não vou lá. Então, um beijo, mamãe, te amo. Que bonita. Ei, mamãe da Lindalva, um beijo pra senhora aí no Ceará, acompanhando o programa Manhã Viva. Aqui a gente já tá finalizando, a Lindalva tá fritando a calabresa pra colocar ali em cima do caldo de feijão. Vou dar uma diminuída aqui, tá? E o caldo de mandioca também já tá aqui, ó, começando a dar uma borbulhada. Tá bem cheiroso, viu, gente? Essa linguiça aqui fez toda a diferença. A gente vai encerrar o programa aqui da nossa cozinha, claro, né? Um ambiente tão favorável, tão agradável, atraente. Podem vir pra cá também, quero convidar as nossas convidadas, a doutora Laís, a Sinara. Também você, Elaine, a modelo que estava ali na pele. A gente encerra o programa aqui, todo mundo junto em volta do balcão. E daqui a pouco a gente vai experimentar também um caldo. Acho que vai dar tempo a gente experimentar ainda no ar, né, Lindalva? Acredito que sim. Está quase prontinho. Amanhã, gente, lembrando antes da gente sair do ar, lembrando que amanhã é aniversário do programa Manhã Viva. Então a gente está celebrando nesse mês os 18 anos do Manhã Viva no ar, 18 anos de história na TV Canção Nova. E amanhã será o dia celebrativo. Nós vamos comemorar esse aniversário de 18 anos do programa Manhã Viva. Eu espero por você. Vai ter muita gente legal aqui no estúdio, mas você que está em casa é o nosso convidado especial. Não perca amanhã o programa ao vivo a partir das 9h30, tá bom? Nosso caldo está pronto, a gente vai experimentar. Deus abençoe você que está em casa. Até amanhã para nossa festa de aniversário, tá? Deus abençoe.